Olá, galerinha, mais uma noite, tô aqui, né, tava meditando na palavra aqui e me veio Êxodo 20, né, Êxodo 20 fala dos 10 mandamentos, os 10 mandamentos que o próprio Deus foi quem escreveu. E dentre os 10 mandamentos que o próprio Deus foi quem escreveu, eu reparei que tem 11 palavras não. Tem 11 não de Deus, né? E com isso, o que significa o não de Deus? Quando Deus fala não, é porque Ele te ama, né? Quando Deus ele te fala assim, não pode, não deve, não faz isso, é porque Ele realmente te ama. Então, o não de Deus é igual o nosso não. O não, quando nós temos um filho, fala não. Pois é, o não, ele é igual o nosso não. O não de Deus, ele, né, quando você tem um filho, você fala não pro seu filho várias vezes, mas não é porque você não gosta, é porque você está cuidando, né? Igual justamente Deus, quando ele fala não pra nós, é porque ele está cuidando da gente, porque ele nos ama infinitamente, igual nós amamos os nossos filhos, né? Eu tenho 2 filhos, então eu sempre tô falando não. A maioria das vezes durante o meu dia é não. Mas não é porque eu não goste, e sim porque eu estou sempre protegendo de alguma coisa, ou porque não é a hora exata, né? De poder ele estar recebendo, dele estar tendo, né? Porque eles acham que tudo é certo, né? Que tudo eles podem, que tudo pode fazer e nada vai acontecer, nada de mal. É igual Deus conosco, né? Às vezes. Então, eu achei muito interessante essa palavra dos 10 mandamentos e, né, nessa reflexão que eu tava tendo e lendo, né, e vendo tanto de não. Então, eu consegui entender, né, muitas vezes o não de Deus para conosco. E outra coisa também, uma pergunta que eu estava fazendo para mim mesma, na minha cabeça, né, muitas vezes, tem um pouco a ver com isso aqui, né? Uma relação entre os 10 mandamentos, o não de Deus e essa pergunta que estava na minha cabeça. Porque fala assim na Bíblia, né? Tem escrito. E tendo cantado Jesus, né? Ele subiu para os montes da Oliveira, né? Jesus, ele tendo cantado Jesus. Né, tendo cantado Jesus, ele subiu para os montes da Oliveira. Então, a minha pergunta sempre foi, e que música, né, que Jesus cantou, sabendo que ele ia ser crucificado, né? Mas a Bíblia fala, e tendo cantado Jesus, né, e tendo louvado um hino, né, ele louvou, para depois ele subir para os montes das Oliveiras, para poder, né, orar e buscar a Deus. A mesma coisa também fala, né, de Paulo e Silas. Paulo e Silas, né, na prisão também falam que eles louvaram uma música, né? Eles louvaram um hino, mesmo estando na prisão. E essa que veio a minha pergunta, né? Porque eles louvaram Paulo e Silas indo para a prisão. Jesus louvou, né, um hino também. Hino. E é por isso que veio, né, essa pergunta na minha cabeça, sempre perguntando, o que louvar para Deus, né? O que louvar para Deus em um momento que você sabe que você vai ser crucificado? O que louvar para Deus no momento que você está na prisão? O que louvar para Deus quando o diagnóstico do médico, ele diz, é um câncer? O que louvar para Deus, né, quando você perdeu seu emprego? Quando você está à beira de um divórcio, o que louvar para Deus? Essa que é uma pergunta que sempre, né, ficou dentro de mim. O que iremos fazer, né? O que louvar para Deus quando o próprio Deus nos diz não? O que iremos louvar para Deus, né? O que não tem uma... Mas em meio a essas perguntas, assim, eu acredito, na minha opinião, que em meio à dor, em meio à ansiedade, em meio à depressão, em meio à angústia,
em meio ao não de Deus, porque às vezes o não de Deus, né, dói muito, e quando Deus te fala um não, você vai recorrer para quem? Se foi o próprio Deus que te disse não. Então, eu acredito que para mim a resposta de tudo isso, do não de Deus, de sempre, né, quando há uma adversidade, que a resposta é e será sempre Deus. E será sempre Deus, independente de qualquer não que você estiver na sua vida.